Tem muitos sonhos simbólicos, cada sonho ele tem a sua simbologia, né? E é fácil de entender essa simbologia? Nem sempre, né? Então tem números. Ah, eu sonhei igual aí, 7 vacas. Poderia ser 7 dias, mas no caso eram 7 anos. Então vai depender. É o que eu falo, é o dom. Tem gente que tem o dom de sonhar e de interpretar. São duas questões. Então, essa questão dos símbolos é uma questão muito da revelação mesmo. Mas, por exemplo, eu sonhei com. Vamos colocar aqui, eu sonhei com um símbolo de Baphomet. Opa, eu sei que aquilo não é coisa boa. Entende? Aí eu sonhei com um pentagrama no chão, pessoas ali em volta. Opa, peraí. Já tem uma simbologia ali ocultista. A gente sabe que ali é uma invocação, algum ritual está sendo estabelecido. Então, cada sonho, muitas vezes tem sonhos que são de simbolismo, eles têm simbologias. Aí cabe interpretação. Então, dependendo da pessoa, ela vai pegar aquele sonho. E o pessoal me manda muitos sonhos assim, de simbologia. Pastor, eu sonhei com, com tal objeto, eu sonhei com tal coisa. Aí assim, às vezes a pessoa fala, Deus já me dá o discernimento na hora. Às vezes eu pergunto, sei como é que é isso. Às vezes eu já tenho um padrão de entendimento sobre aquilo, aí fica mais fácil. Porque muitas vezes eu já tenho uma informação dentro do Senhor, de tal assunto. E aquilo tá ligado. Aí, como a gente faz muita clínica, quando a gente pega muitos casos, você vai criando dentro de você um padrão já de discernimento das coisas. Tem coisas que tem padrão, somente nos sonhos, simbologias. Então eu já sei, aquilo ali tem uma questão ali espiritual. Ah, eu sonhei, pastor, com meu dente caindo. Tem gente que fala isso, né? Ela falou, opa, tem algo aí. Geralmente dente é a pessoa perdendo as forças, morrendo, depende da situação. Então cada sonho ele vai ter a sua simbologia, e cada simbologia tem a sua representatividade profética, ou de acontecimento ali naquele momento. Então, as pessoas têm sonhos. Não sei se está aí na pauta, tipos de sonhos. Tá aí, não? Acho que não. Não, Pode falar. Então, por exemplo, a pessoa sonha com o dente caindo. Geralmente é o inimigo querendo roubar as forças da pessoa. Aí, E cobra, aproveitar disso. geralmente, Muita gente sonha várias com cobra. questões. Sonho com cobra, vou lançar esse livro. Sonhar com cobra, cobra grande, anaconda, espírito familiar. Eu já sonhei que tinha uma cobra assim gigante, uma anaconda. Nem anaconda, acho que daquele tamanho. Olha só o sonho. E eu via, de repente, eu vi aquela cobra, eu vi uma galinha, e de repente tinha uma galinha na chácara do meu pai. Meu pai não tem galinha. E como se fosse um buraco assim, de como saísse água e desaguasse ali no lago. E daqui a pouco eu vi a galinha ciscando, daqui a pouco, cadê a galinha? Eu vi uma cobra gigante saindo, e eu via como se fosse algo de feitiçaria. De repente, eu me via dentro da casa, e eu vi aquela cobra gigante. Eu falei, meu Deus, uma dentadinha aqui que ela der já acaba com tudo. Mas ela não fazia nada. Porque eu sabia, eu tô dentro da casa, eu tô guardado, eu tô protegido. Porque casa é o quê? É proteção. Só que eu sabia que tinha um espírito familiar que tinha recebido algo a nível de feitiçaria para querer agir em algo até do meu pai lá, da chácara dele. Então, geralmente, cobra grande e tal, tá ligado muito a essa questão aí de espírito familiar. Depende do contexto. Ah, eu encontrei, eu tive sonho de cobra na minha cama. Geralmente é traição, né? Tá ligado à traição. Ah, saiu uma cobra da minha boca. Pode ser palavras indevidas que a pessoa tá falando ou feitiçaria. Ah, eu sonhei com cobra nos meus pés. Cuidado por onde você tá pisando. Pode ter laço, questões de trairagem. Então, cobra pode estar ligado a tudo isso. Traição, contenda. Aí eu sonhei uma cobra me picando, ou seja, você sendo atingido por uma situação. Então, é uma completude de coisas, um monte de coisas pode ser. Aí vai depender do contexto do sonho da pessoa.
Você vê que interessante? Interessante. Aí você pega, sonhar com cobra, sonhar com um dente caindo, sonhar, muitas vezes a pessoa sonha também com, como que eu falo? Com rato, já sonhei com rato, de eu estar num local ali, eu ver o rato, e o Senhor falar pra mim, isso aí é um demônio devorador que tá enrustido, ele quer tirar a sua provisão. E ele estava em cima da minha mesa, assim. Sabe aquele fiozinho do rato? O demônio não era. Ele era aquele fio. E ele era imperceptível em cima da minha mesa. Aí o Senhor falava para mim: esse demônio, ele não quer que você o perceba, mas eu tô mostrando para você. Se levanta em oração. Aí eu me levantava. Aí teve uma vez que eu sonhei com um rato gigante, desse tamanho aqui. E eles que tentavam se esconder de mim. Eu olhava assim e falava: mas que bicho besta. Olha o tamanho dele querendo se esconder. E eu sabia que era um demônio também ali agindo. Então, assim, geralmente é espírito devorador, doença, sabe? Querendo atingir as pessoas. Tem tantos sonhos que o pessoal fala aí, né? Sonhar com. Mas o quê? Eu tive um sonho interessante agora, nesses dias. Fala aí. Interessante e meio ruim, né? Mas complica, né? Assim, tem uma irmã bem conhecida que eu não estou nem tendo mais contato com ela, uma irmã da igreja, né? Ela fazia parte do louvor do ministério que eu era pastor num tempo atrás, que eu já pastorei algumas igrejas local, e ela estava com tipo um tumor no rosto. Assim, ela primeiro estava com um pano no rosto, e eu falei, não, deixa eu ver. Aí ela tira, eu vi que era um tumor grande. E aí eu começava a orar, aí aquele tumor explodia assim, começava a vazar, e aí o dedinho medinho do meu pé começava a vazar também, como se tivesse uma feridinha ali, mas na hora que explodiu do rosto dela, vazando aquele pus lá, vazou do meu dedinho também. Achei um sonho Isso aí diferente. pode ser uma autoridade que Deus te deu pra orar por ela, pra ela ser curada. Mas eu acho que ela nem tá doente agora, né? Não tá doente? Não. Mas não sei. Tem que ver, né? Talvez. Né? Mas é alguma autoridade. Mas isso é uma autoridade. Pode estar ligado Ou a uma autoridade pode para ser curar. por ela ou para outras pessoas. Pode também. ser por ela ou para outra. Às vezes é o que eu falo. A gente sonha com pessoas trocadas, já aconteceu. Eu sonhei com uma pessoa e o senhor fala para mim, não é essa pessoa, é uma outra. Vou te mostrar. Pode acontecer. Aí eu sonhei com a Chiquinha, mas era a Doquinha. Entendeu? Eu sonhei com a Chiquinha casando. Aí quando você vê, foi a Doquinha que casou. Aí o senhor falou, não, mas era isso mesmo. É interessante isso, porque tem sonhos que Deus não mostra quem é a pessoa. Não sei se é porque a pessoa não fica ansiosa. Será que eu gosto de falar, não sei se na minha ideia que tem sonho que você tem que buscar em Deus entendimento. Aí Isso Deus aí como mesmo. fala assim, ó, tô te mostrando É um um pouquinho, enigma, né? um Os enigma, sonhos são você que enigmáticos. vem buscar. E sendo atacado por cachorro, Geralmente é demônio, perseguição. Geralmente é demônio, perseguição espiritual. Alguma coisa que pode ser, né, por pessoas da igreja, pessoas da família, depende também. Se for cachorro preto, é demônio de morte. Se for amarelo, geralmente é doença. Entende? Cada cor também às vezes tem significado. Por exemplo, sonhar com cabelo caindo pode ser uma questão literal, mas pode ser feitiçaria. A pessoa pergunta: eu sonhei com cabelo saindo da boca. Feitiçaria na certa. Vomitando, né? Saindo. Feitiçaria. Tem muito isso. você acredita que eu estava lendo, tem um livro de uma americana que fala de sonhos, eu até peguei de novo para ler, e aí ela fala que nesse livro, minha vaga lembrança, que Deus cura, ativa dons, Deus libera coisa, uma transferência através de sonhos. É Eu já tive possível? várias. Acontece? Já acontece. Impartição mesmo. Eu já sonhei Benihim, impartindo algo sobre mim. Eu já sonhei com o próprio Senhor Jesus vindo até mim. E eu não conseguia olhar para ele, eu só olhava as vestes brancas. E eu já sonhei assim, eu recebia uma impartição e eu acordava debaixo de descarga elétrica do Espírito Santo, do poder elétrico. Então, assim, é o que a gente tá falando. A questão dos. Aí eu falo que são sonhos de materialização. Ele é no campo onírico, mas ele se materializa. Sabe aquele sonho que você sonha e ele acontece ali? Incrível, assim, você sonha com aquilo. É o sonho de materialização, mas também muitas vezes é um sonho que a gente fala de ativação. Então,
a pessoa vai arrebatada em espírito. Ela vai naquela dimensão, ela vai orar por alguém, ele expulsa um demônio. Ela não entende, ela acha que aquilo é um sonho, mas na realidade aquilo não é um sonho. Ela estava literalmente orando por alguém que foi liberto. E talvez ela nunca vai entender sobre isso. Mas Deus usou a vida dela para fazer a obra. Por que Deus faz isso, pastor? Você sabe por que Deus arrebata as pessoas em espírito? Um dos motivos. Não. Porque vai chegar um tempo que Deus não quer correr risco com a gente. Deus precisa de você. Então é melhor ele mandar o seu espírito lá do que você em corpo e ser na realidade morto. Então Deus manda o quê? Deus manda o seu espírito. Você vai fazer a minha obra em espírito, porque se você for lá em pessoa, eles vão querer matar você. Esse é um dos maiores motivos de Deus arrebatar determinadas pessoas. Isso aqui é sério, hein? É muito forte. Com que você está sonhando aí? Escreve aí. Agora eu lembrei que uma irmã falou para mim agora. O pessoal sonha muito expulsando demônios. Isso é autoridade. Isso que eu ia perguntar. Muita gente fala assim, pastor, eu tô sonhando direto expulsando demônios. Isso é autoridade, mas também pode ser um sonho de uma realidade que está acontecendo. Você fez aquilo mesmo. Você orou, mas em espírito. Você orou por alguém ali e a pessoa foi liberta, a pessoa foi curada, a pessoa sonhar em um hospital orando e a pessoa sendo curada. Isso é verdadeiro, isso é genuíno. Então, igual eu falei, esse sonho que eu tive, que as entidades queriam entrar na minha casa, era um sonho muito real esse. E eu vi. Só que eu me levantava e falava assim, aqui você não entra. Eu já sabia que era o bicho ali querendo entrar. Eu falava, aqui você não entra, aqui você não toca. E eu já me levantava. Então, tem muitas pessoas sonhando, e aquele sonho ali pode ser um sonho de ministério, né? Sonhar com um carro. Eu já tive um sonho, escuta essa. Eu tinha um rapaz que eu inaugurei a igreja, ele estava junto comigo, me ajudando, me auxiliando. Aí um dia eu falei assim, eu quero abrir uma outra igreja mais central. Aí eu vou ficar na central, ele fica mais no bairro, que ele gostava de ficar no lugar que a gente estava. E eu falando para Deus, e aí, Senhor, eu posso fazer isso, tal? Aí o Senhor me deu um sonho, olha só. No sonho, eu me vi num furgão muito grande, uma grande obra, furgão. E eu na direção. Aí eu falava assim, toma, passava para ele. Só que era como se eu saísse do corpo e visse o furgão indo embora. E sabe o que ele fazia? Ele pulava do furgão. Aí o senhor falava para mim, olha aí o que vai acontecer se você deixar ele na direção. Ele vai te deixar na mão e ele vai matar as pessoas. Pastor, não deu outra. Teve uma situação lá com os jovens lá que ele quase matou os jovens, espiritualmente falando. Mas você foi avisado e não fez nada? Não. O sonho era um aviso de Deus na questão de eu passar a igreja. Ah, sim. Não tinha nada a ver com os jovens. Aí eu não fiz. Aí você já ficou assim. Não, eu falei, não vou passar. Não vou fazer. Não vou fazer. Porque eu tava projetando abrir uma igreja mais centralizada também. Aí o senhor falou, não faça isso. Aí eu não fiz. Mas aí depois o senhor me mostrou, ó, eu vou te mostrar. Aí o senhor me mostrou uma situação dos jovens que ele fez, que foi horrenda, grotesca, e o senhor falou, tá vendo? Lembra do sonho? Então, sonhar com carro geralmente é projeto, ministério, obra, depende. Eu já sonhei com um pastor amigo, olha só, que a gente estava subindo com um carro, ou seja, era uma adversidade. E eu fiquei nessa igreja ajudando ele 1 ano porque aconteceu umas situações grotescas com ele, e eu fui tratar ele, a esposa e a igreja toda. E eu fiquei lá 1 ano fazendo clínica, tratando o povo, ministrando, fazendo seminários. E aí eu sonhei com a gente num carro e o carro subindo. De repente ele parava o carro e o carro começava a voltar para trás. Eu falava assim, vamos para trás, vamos subir o carro. Mas por quê? Aí o senhor falou para mim, porque ele na realidade estava retrocedendo de vez a avançar. Tinha diversidade? Tinha, mas ele tinha que avançar e não retroceder naquilo. No entanto que depois aí ele fechou a igreja, aí abriu uma bagunça.